óleo do Espírito, que não falte óleo em nossas lâmpadas, que não falte, para que a gente suporte o tempo de escuridão. E uma das coisas interessantes sobre a parábola das 10 virgens, o óleo na lâmpada, é exatamente o seguinte: quanto mais escuro a noite, mais óleo é queimado para que a luz permaneça com o mesmo brilho. Então, ou seja, quanto mais trevas, mais óleo nós vamos precisar. Então, realmente é algo que nós temos que buscar do Senhor constantemente. Então, isso é algo que serve para nós de estímulo e de realmente. Peraí, alguém escreveu aqui? Peraí. Ah, a Ana Cristina escreveu que ama essa música. Eu também, Ana. Amo demais essa música. Coisa boa. Gente, vamos entrar no nosso estudo. Nós terminamos falando sobre os 4 selos e nós vimos, então, que os 4 primeiros selos, eles aparentemente descrevem a história geral. A história geral, desde da vinda de Cristo até este período, né, que nós estamos vivendo, e descreve essa história geral até o momento em que começa realmente o embate final entre as forças satânicas e as forças do Senhor, né? Ali o período da grande tribulação. A gente vê que descreve toda essa história. Nós vimos que os 4 selos estão presentes em nossas vidas. E eles não estão somente presentes agora. Desde o tempo de Cristo, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi manifesto através das aberturas dos selos, o cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, eles estão presentes na vida da humanidade, né? E nós, como nós falamos, a tendência é que essas coisas se acentuem e se tornem maiores mais perto do fim, né? Mais perto do fim. Então é assim que as coisas irão ocorrer. Então nós vamos agora para a abertura do 5º selo. Por quê? Porque o 5º selo muda este aspecto. O 5º selo ele já começa a tratar e ele rompe com essa história e ele começa a falar sobre algumas coisas que vão acontecer depois dessa história, já nesse embate entre essa luta, vamos botar assim, essa luta presencial do bem e do mal aqui, né? O anticristo, aquela coisa já lutando contra a igreja de uma forma presente. E diz assim, vamos lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, os irmãos que deveriam ser mortos como eles. Olha só, quando se abre o 5º selo, marca o martírio. Qual martírio? O martírio de todos aqueles que morreram por amor a Cristo até a altura em que João escreve. Né? Olha só, quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Perfeito. Ou seja, esse 5º selo, ele mostra o seguinte, quando abriu o 5º selo, mostrou que pessoas morreram por amor a Cristo. Então, revela essa posição até o tempo em que João estava. Só que as almas estão debaixo do altar e eles clamam a Deus no sentido de julgamento. Né? Ele não pede a vingança, pede o julgamento. Senhor, até quando aqueles que fizeram isso conosco? Até quando aqueles que agiram dessa forma conosco continuarão impunes? Impunes. É como se essas almas estivessem pedindo e clamando por justiça.
isso nos traz duas reflexões aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma delas é o seguinte: cai por terra aqui essa ideia do sono da alma. Sono da alma. Qual é o sono da alma? Existe, especialmente na igreja adventista, ensina, tem essa teologia de que quando a pessoa morre, porque a Bíblia fala sono, dormir, é como se a pessoa então entrasse num estado de inércia, de não consciência, até que Jesus volte. Então, existe essa teoria do sono da alma. Espera só um minutinho aqui. Aí. Existe essa teoria do sono da alma, que quando a pessoa morre, ela simplesmente fica apagada. Ela não tem consciência, ela fica dormindo, ela fica inerte. E só vai ter novamente consciência quando Jesus voltar. Aqui nós vemos que cai por terra, não só nessa passagem, mas também na parábola do rico e do Lázaro, quando as pessoas estão conscientes do lado de lá, estão conscientes no Hades. Ou seja, aqui nós vemos que as almas clamam a Deus. As almas clamam a Deus. Então, se não fosse assim, não haveria por que Jesus ir no inferno e passar 3 dias lá, e a Bíblia fala que ele levou e pregou no inferno. Pregou que é a sua vitória. O inferno, no caso, o Hades, lugar dos mortos, lugar onde os mortos estão. Então, irmãos, quando a gente morre, há uma consciência, já desde agora. Desde agora. Se não fosse assim, nós não teríamos na questão da transfiguração o aparecimento tanto de Moisés como de Elias, né? Porque estariam dormindo também. Então, há essa questão. E o interessante que a gente vê aqui é o seguinte: há um clamor por justiça. Esse é um outro aspecto. Mesmo as almas lá, elas têm consciência do que está acontecendo, não aqui, mas uma consciência própria da justiça. Eles sabiam que foram mortos por amor a Cristo. Eles sabiam que perderam a vida por amor a Cristo. E aí nós temos, então, nesse trecho, uma declaração. A declaração que diz assim: olha, espere mais um pouco, até que se cumpra o número daqueles que irão morrer, né? Que irão passar, que irão morrer assim como vocês. Ou seja, ainda existe um número de pessoas que serão martirizadas por amor a Cristo. Então, esta é uma característica que a gente vê, que a Bíblia fala, então, que também prevê mais mortes dos santos perseguidos, para completar o número dos mártires previstos por Deus antes de Cristo voltar. Esse número, irmão, já está previsto. Tanto que a Bíblia fala, olha, até que se complete o número. Que número é esse? Eu não sei. Mas Deus sabe qual é o número de pessoas que terão que morrer por amor a Ele, por amor a Cristo. Então, esse número vai ter que ser completo. O que nos leva a uma outra realidade, irmãos, é que pessoas irão morrer martirizadas ainda. Ainda continuamos tendo isso, mas durante o período da grande tribulação acontecerá uma coisa mais forte nesse sentido. Olha o que diz Apocalipse 7,14. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Falando sobre aqueles que morreram. Então, falando que esses são os que vieram da grande tribulação. Em Apocalipse 24, diz assim: vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vocês entendem também por que eu sou pré-milenista, né? Eu acredito que Jesus volta antes do milênio. Porque se a Bíblia fala que ao soar da última trombeta os mortos ressuscitarão,
aqueles que morreram com Cristo. Aqui diz, então, que eles ressuscitaram e depois reinarão 1000 anos com Jesus. Então, o milênio vem depois da ressurreição, ou seja, depois da volta de Jesus. Está vendo a lógica aqui? Como uma coisa vai completando a outra? Ele diz, não tinha saber, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, para eles ressuscitarem e reinar com Jesus durante 1000 anos, esse milênio tem que ser depois da volta de Jesus. Porque só vai haver a primeira ressurreição daqueles que morreram com Cristo ao soar da última trombeta, quando Cristo voltar. É o que nós lemos até hoje, que nós vimos e aprendemos até agora na cronologia de Mateus 24 e nessa cronologia bíblica. Então, irmãos, nós devemos ter consciência de uma coisa, que muitas pessoas irão perder a vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. E a minha grande questão, irmãos, é exatamente essa. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Sabe, queridos, é interessante isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo onde Deus se tornou aquele que tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. É verdade. Deus tem que nos abençoar, Deus tem que nos livrar de todas as situações difíceis, Deus tem que... Sabe, é porque é o seguinte, se eu não experimentar dessas coisas, parece que não vale a pena ser crente. Se eu não experimentar da bênção do Senhor, do livramento do Senhor, da prosperidade do Senhor, daquilo que Deus tem para mim, é como se não valesse a pena ser crente. Eu já estou no mundo sofre, então eu vou sofrer abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão dos meus desejos carnais, abrindo mão do pecado que me traz conforto, alegria, prazer, para servir a um Cristo que me deixa sofrer. Vocês entendem o que eu quero dizer? E nós precisamos entender o seguinte, irmãos, servir a Cristo vale a pena não por aquilo que Ele nos dá. E nós não devemos servir a Deus pelo que Ele faz por nós. Nós devemos servir a Deus porque Ele é Deus. Só isso. Só isso. Sabe, quando a gente tem essa concepção, aí eu vou só aproveitar desse momento para falar isso com cada um de nós aqui que estamos. Quando nós temos consciência disso, é que nós entendemos o seguinte, por que eu vou à igreja? Eu não posso ir à igreja por causa de pastor, por causa de irmão, por causa de louvor, por causa de... Você entendeu? Não é nada disso. Eu tenho que ir à igreja porque eu sirvo a Deus, porque eu amo a Deus. É simples assim o fato. Então, quando nós deixamos de fazer alguma coisa por causa de alguém ou de algo em relação à obra de Deus, em relação às coisas de Deus, o grande questionamento é, você conhece a Deus? Porque a minha motivação tem que ser o Senhor. Então, irmãos, por que eu estou tratando sobre tudo isso? Irmãos, se eu não tiver essa motivação, eu não vou aguentar nem que arranque uma unha minha. Na hora que arranca uma unha, eu nego. Não. Abro mão de tudo. Não quero sentir dor nenhuma. Não quero Jesus nenhum, não. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente vai negar Jesus rapidamente. Porque por muito menos que isso, a gente reclama de Deus. Imagina, então, debaixo de um sofrimento, debaixo de uma perseguição. Então, irmãos, nós precisamos acordar para essa realidade. É por isso que nós precisamos, como nós cantamos nessa noite, nos encher do óleo, nos encher do Espírito. Para o quê? Para suportarmos os dias maus. Para realmente não cedermos àquilo que vai acontecer no nome de Jesus. Sexto selo, vamos para ele. Apocalipse 6, de 12 a 17. Diz assim, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares.
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Olha só, irmãos, os 4 primeiros selos, a história geral da humanidade. O 5º selo nos remete ao quê? Ao martírio, falando que pessoas morreram e que pessoas morrerão por amor a Cristo durante a grande tribulação. O 6º selo nos leva logo àqueles episódios que o quê? Antecedem a volta de Jesus, que são os sinais nos céus. Não é isso que nós lemos? Olha só, esse selo nos transporta exatamente, imediatamente antes da vinda de Cristo. O céu, a Bíblia diz aqui em Apocalipse, o sol aparecerá negro como saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas cairão. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o 5º selo, imediatamente após a tribulação daqueles dias, lembra aí o que falei, o 5º selo, os mártires morrendo ali? O sol escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, irmãos, o 6º selo nos leva o quê? Até a volta eminente de Jesus. Nos leva até os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Maravilha! Aí nós vamos falar assim, poxa, fomos seguindo uma sequência aí do 6º selo e chegamos aí. Aí chega o 7º selo. E o que acontece no 7º selo? Nada. Não acontece nada nesse momento. Por quê? Porque antes de abrir o 7º selo, ele não é aberto antes de descrever a selagem do povo de Deus, representado pelos 144 mil. 144 mil, irmãos, já ouviram as teorias dos testemunhos de Jeová? Não sei se vocês já estudaram o testemunho de Jeová. Eles têm a teoria dos 144 mil. Quem são? Primeiro é o seguinte, quando começou o testemunho de Jeová, surgiu a doutrina que os 144 mil, eles fizeram os únicos que iriam para o céu. Ou seja, e só quem iria para o céu seriam os testemunhas de Jeová. Eles começaram exatamente com essa teoria. Eles seriam 144 mil. Quando eles cresceram com essa heresia e passaram de 144 mil, começou um problema. Quais são os 144 mil que vão para o céu? Se nós agora somos mais de 144 mil, eles começaram um problema entre eles. Aí começou, então, uma nova interpretação. 144 mil para eles são aqueles que irão subir até o céu, e o restante deles, dos testemunhos de Jeová, habitarão na terra, porque a terra é para sempre. E a Bíblia fala que a terra é para sempre. A terra não será destruída, a terra vai ser restaurada. A Bíblia fala que Deus, quando criou a terra, a preparou para a eternidade. A terra não vai ser destruída, ela vai ser restaurada. Tanto que a Bíblia fala em Romanos que a natureza geme esperando a sua restauração. A sua restauração. Ou seja, a terra vai ser redimida. E eu tenho um pensamento sobre o milênio. Não tem o milênio que eu falo que Jesus vai reinar aqui e nós vamos reinar com ele? Olha que delícia. Nós vamos reinar com ele. A Bíblia fala, e eu creio no seguinte, que durante 1000 anos, a Bíblia diz que Jesus regerá essa terra com cetro de ferro. Ou seja, aquilo que ele mandar vai ter que ser feito. Então, irmãos, para nós vai ser um prazer. Por que ele fala um cetro de ferro? Porque aqueles que não foram transformados, que não são crentes, eles ainda vão estar na terra.
eles ainda vão estar na terra. Só que a morte foi banida, eles vão viver. Só que nós seremos um corpo transformado, eles não. É o que a Bíblia diz. Nós seremos transformados, eles não. Mas a Bíblia diz que Jesus reinará essa terra durante 1000 anos. E vai ser exatamente esse tempo que ele vai mostrar o que é a justiça. E a toda, na sua perfeição. Por quê? Porque vai ser governada por Jesus e por nós, aqueles que fomos transformados por ele. E nós seremos como ele é. Nós teremos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você imaginou isso? Que coisa esplendorosa será esse tempo? Então, nós vamos experimentar isso. É uma dimensão, irmãos, que a gente não consegue ainda humanamente falar, entender ou captar. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Então, quando a Bíblia fala de 144 mil, este número na Bíblia... tem outra teoria também. A teoria também dos pós- ou pré-tribulacionistas é que esses 144 mil são os judeus. São 12 mil de cada um, né, das tribos. Só que eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho, que eu vou entrar mostrando uma coisa para vocês. Na lista que nós temos das tribos em Apocalipse, está faltando tribo, tá? Tem tribo lá, filhos de Jacó, que não estão lá. E tem 2 filhos de José, que não era para estar. Então, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes sobre isso. Então, esse número, na verdade, não quer dizer os judeus, porque muita gente fala o seguinte, os 144 mil são os judeus que vão se converter durante a grande tribulação e que vão pregar o evangelho, porque usa lá o termo das tribos, né? 12 mil de cada tribo, aquela coisa toda. Irmãos, na verdade, 144 mil é um número que representa a totalidade, é um número perfeito, é um múltiplo de 7. Que representa o quê? Todos os crentes, toda a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia fala aqui sobre o selo. E essa selagem dos 144 mil, irmãos, significa, provavelmente, é aquilo que a palavra de Deus diz, o quê? O Espírito Santo que habita em cada um de nós. Todo crente é selado pelo Espírito, não é? É. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ou seja, é a posse. E a Bíblia diz em Efésios 1,13 assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia fala que nós somos selados. Quando fala em Efésios sobre esse selo e fala dessa posse que nós temos, que nós somos dados a Deus, quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo que é nos dado é a garantia, é a posse, é o selo que marca a propriedade, que diz que nós pertencemos a quem? A Cristo. Nós pertencemos a Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre esses 144 mil, fala exatamente sobre isso. E olha que interessante, em Apocalipse 9, versículo 4. Olha só. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Olha só, a Bíblia fala em Apocalipse 9, versículo 4, na abertura, no toque da quinta trombeta, que nós vamos entrar nas trombetas, no toque da quinta trombeta, fala que demônios serão livres pelo mundo para perturbar e causar dano. Causar dano. Aí a Bíblia fala, mas não vai causar dano naqueles que são o quê? Selados. Vai causar dano em todos, mas naqueles que são selados, não. É o que diz aqui, ó.
Apocalipse 9:4. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, eles vão causar danos espirituais naqueles que não têm o selo. Porque aqueles que são meu, o que a Bíblia diz? O maligno não toca. O maligno não toca. Agora, irmãos, quando a gente fala o maligno não toca, nós devemos entender o seguinte, que essa proteção que está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, não é uma proteção física. Não é uma proteção física. É uma proteção espiritual. Porque, irmãos, demônio, quando fala que os demônios vão ser liberados para agir, demônio não quer coisa física. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É um assunto que talvez seja um assunto para um próximo estudo que a gente possa fazer. Inclusive, depois eu gostaria de saber dos irmãos, né? Eu não sei se o pessoal lá do Brasil vai querer continuar fazendo estudo com a gente ou não, depois dessa escatologia, mas eu gostaria de que vocês mandassem temas, tá? O que você gostaria que a gente estudasse? Algum tema que você gostaria que a gente tratasse mais adiante, depois desse estudo de escatologia e Apocalipse. Então, você pode já mandar ideias, porque eu também tenho que preparar material, tenho que ver essas coisas. Então, está aí. Mas olha só, eu já vi muita gente repreendendo o demônio dentro dos lugares, dentro de casa. Irmãos, demônios não se preocupam com lugares. Para que um demônio... Quer ver? Olha só. O Espírito Santo de Deus fica dentro da igreja, irmãos? Vocês acham que o templo, a Igreja Brasileira da Esperança está lá, onde a gente se reúne? Então, imagina aqui. A PIB de Itaparica, né? A PIB aí de Valverde, seja onde for que você se reúna. Na IEMP. Você acha que o Espírito de Deus está dentro da igreja? Lá do templo construído? A parede, o prédio. Você acha que quando você chega lá, o Espírito de Deus está lá dentro? Tá não, irmão. Tá não. Porque ali é prédio. A Bíblia fala assim em Hebreus: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não está, amados, em prédio ou lugar. A Bíblia fala que quem é o templo do Espírito? Eu, você. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala templo do latim templare. Templare quer dizer lugar de contemplação, lugar onde as pessoas vão ver. Olha que bonito. Então, quando Deus fala que Telma é templo do Espírito Santo, quer dizer que eu vou ver o Espírito Santo na vida de quem? De Telma. Eu vou contemplar no templo, que é a vida dela, a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou contemplar na vida do Hudson, que é templo do Espírito, a presença de Deus. A gente, às vezes, está preocupado com o templo, a construção física. Mas, amados, ali não é o templo. Onde Deus vai ser visto é em mim, é em você. É essa a importância de nós entendermos essas questões aqui. Porque é uma questão muito espiritual. Então, irmãos, a mesma coisa são demônios, irmãos. Para que um demônio vai ficar preso dentro de uma parede, dentro de um lugar? Demônio quer pessoas e domina pessoas. Aí você fala, mas espera aí. Mas quando a Bíblia fala lá em Daniel que o príncipe da Pérsia veio, lutou contra demônios, sim, porque pessoas dão autoridade para os demônios na vida deles e eles dominam aquele lugar. Tanto que se você quer libertar um lugar do poder do diabo, converta o coração das pessoas. Porque a Bíblia fala que aonde é que habita o demônio? Quando Jesus fala lá que veio, pregou, uma pessoa tinha 7 demônios, lembram disso? E a pessoa o valente foi amarrado e jogado fora. Depois essa pessoa abriu mão de Jesus e voltou o quê? Voltou ele com outros piores do que ele. E o segundo estado foi pior do que o primeiro. Lembra disso que Jesus conta essa história? Querendo dizer o seguinte,
Irmãos, o gadareno, vamos pensar aqui no gadareno, vocês lembram da história do gadareno? Aquele que ficava pelo sepulcro, quebrando correntes, né? Fazendo estepulia nu. A Bíblia fala, irmãos, que o gadareno tinha dentro dele, quando Jesus expulsa o demônio, ele fala, por que você vieste nos perturbar? Aí Jesus didaticamente pergunta qual o seu nome, e eles falam, Legião, porque somos muitos. É o único momento em que Jesus pergunta e fala isso. Para quê? Para mostrar uma coisa para nós, que uma única pessoa podia ter dentro dele mais de 3.000 demônios. Não é? Porque o que entrou nos porcos? Se precipitaram dali 4.000 porcos endemoniados. Os demônios, permita que a gente entre nesses porcos. Jesus permitiu didaticamente. Para quê? Para nos mostrar e ensinar o que é uma legião dentro de uma única pessoa. Aí eu pergunto, esses demônios estavam onde? Em Gadara? Na cidade de Gadara? Não, estava em um homem, o gadareno. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Demônios, irmãos, não estão... É igual, por exemplo, estou dando esse exemplo só para mostrar o que nós vamos entrar aqui nesse selo. E é preciso que a gente entenda essas coisas para a gente entender o mundo espiritual. Para a gente tirar essa ideia de que o mundo espiritual, que a proteção tem que ser física. Não é, irmãos. A nossa proteção, aquele que é meu, maligno, não toca. Não toca onde? Espiritualmente. Fisicamente eu posso ser perseguido. Um ladrão não é agente de Deus. Ele pode me dar um tiro, não pode? Agora, ele não pode tocar no meu espírito, na minha alma, na minha convicção, na minha fé. Eu posso sofrer fisicamente com um agente de Satanás, com um enviado do mal, que é o quê? Um ladrão, um bandido, seja o que for. Agora, na minha alma, no meu espírito, não. Aquele que é meu, maligno, não. Espiritualmente, eu não posso ser abalado. Então, para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala que por trás de cada ídolo tem o quê? Um demônio, não é isso que Paulo fala? Irmãos, aí as pessoas ficam olhando lá para as imagens, ficam pensando o seguinte, ali atrás tem um demônio. É lógico que não, irmãos. Eu já vi muita gente falando isso. Ai, por exemplo, eu vou ser sincero. Eu fui em Salvador, no Pelourinho. Irmãos, lá tem umas igrejas lindíssimas. Igrejas católicas, lindíssimas. Verdadeiras obras de arte. Eu entrei para ver. Eu entrei para ver o quê? O que um artista consegue fazer. É fabuloso. Lá também tinha muitas imagens. Não quero dizer, irmãos, que o ambiente é um ambiente leve. Não. Eu acho meio opressivo. Entende o que eu quero dizer? Mas a arquitetura, eu não fui lá para ver as imagens. Aí o pessoal fala assim, eu não entro não, porque atrás daquela imagem tem um demônio. Tem não, irmãos. Não é atrás da imagem. Quando Paulo fala que atrás da imagem tem um demônio, quer dizer o seguinte, quando eu a idolatro, quando eu a coloco no lugar de Deus, aí eu estou colocando o quê? A idolatria, eu estou idolatrando algo que não é, aí sim tem um demônio ali. Então, é por isso que, por exemplo, um crente dentro de uma casa de alguém, por exemplo, quem aqui é crente e teve pais católicos que têm imagem, pais do candomblé, pessoas do candomblé que têm imagem dentro de casa? Você não vai chegar para sua mãe e quebrar a imagem dela, vai? Não, você não vai fazer isso. E dizer o seguinte, é bonita a imagem, você se sente bem com aquilo? Você pode falar, não, porque eu sei que aquilo ali não é de Deus, ou seja, é um ídolo, ok? Agora, dizer que aquilo ali tem um demônio que vai ficar te devorando, isso não, irmãos. A mim não me toca. Por quê? Porque eu não olho para aquilo com idolatria, eu não olho para aquilo como sendo um Deus. O meu Deus é o Senhor Jesus. Entende o que eu quero dizer, então? Então, a gente tem que ter essa concepção do que é espiritual, do que é físico. E olha só, nós vamos ver aqui em Apocalipse 7,14, diz assim, respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Porque os seguidores... então, nós temos que entender isso aqui. Que a Bíblia diz
Esse é Apocalipse 12, 11. 7, 14 e 12, 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, a Bíblia diz o seguinte, que por amor a Cristo, eles vão abrir mão das suas próprias vidas. Ou seja, eles não vão ser tocados espiritualmente, mas fisicamente vão morrer, vão sofrer. E nós vamos ver isso. Em Mateus 10, 28, diz uma coisa muito interessante, que os seguidores de Cristo, eles não temem aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que pode o quê? Matar a alma. Diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Irmãos, nós não temos que ter medo de morrer por amor a Cristo, não. Nós devemos temer perder a nossa alma, porque ele fala, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Né? Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aí deixa eu perguntar, quem é que pode destruir a alma e o corpo no inferno? É o diabo? Quem acha que é o diabo faz joia? Não. É Deus? É. No julgamento dele, ele pode lançar você aonde? Ao inferno. Então, na verdade, eu não gosto muito dessa versão, da nova versão, a nova versão internacional diz, antes tenham medo daquele. Eu gosto da versão que diz o seguinte, antes temam. Temor é diferente de medo. A Bíblia fala que nós devemos ter temor e não medo. Aqui ele usa a versão medo, né? A tradução medo. Eu gosto da tradução tenham temor daquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Temor não é medo, temor é reconhecimento de quem é Deus e não medo de Deus, ok? Então, olha só, as cenas descritas em Apocalipse, nós vamos ver aqui, vocês notaram que nós falamos, e eu vou voltar lá depois, lá na frente, sobre as igrejas do Apocalipse. Nós já entramos nos selos, né? Vocês perceberam que eu pulei ali os 3 primeiros capítulos que falam sobre as igrejas. Nós já entramos nos selos, porque a gente já pincelou alguma coisa sobre a igreja, mas eu vou voltar lá depois. Aí nós falamos sobre os selos, e agora, irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar na trombeta. Aí você percebe uma coisa, que as cenas descritas em Apocalipse, elas não seguem muito uma ordem cronológica. Elas são apresentadas como fotografias separadas. Nós vamos ver isso agora. Por exemplo, elas focalizam verdades importantes para encorajar os cristãos perseguidos que sofrem como vítimas dos ataques do diabo e dos seus aliados homens, né, que vão estar sendo usados por isso. Por isso que a abertura do 7º selo, irmãos, ela não ocorre necessariamente logo depois do 6º selo. Tipo assim, aconteceu o 6º selo, vai abrir o 7º selo. Não. Nesse intervalo entre o 6º selo e o 7º selo, nós temos as trombetas. Entende o que eu quero dizer? Antes de se abrir o 7º selo, nós temos esse intervalo aí, ó. Aí o que nós temos? Nós temos as trombetas. Começa a tocar as trombetas. E nós vamos perceber, então, o seguinte, irmãos, é que as coisas elas vão em ordem crescendo. E nós vamos perceber nas trombetas detalhes e paralelos ao 4º, ao 5º e ao 6º selo, que já foram abertos. Mas ao 7º, não. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Apocalipse é como se fosse cebola, que você fosse tirando camadas? Então é assim. As igrejas mostram uma realidade. Aqui, por fora. Você abre essa camada, você tem o quê? Os selos. Veja, uma camada mais profunda. Revela, fala a mesma coisa que está aqui, é a mesma cebola. Só que agora mostrando o quê? Algo mais detalhado. Algo mais, você entendeu? Assim, com mais detalhes, com mais coisinhas. Aí você tira esse selo, você vai mais para o miolo ainda. Você tem o quê? As trombetas.
que vão revelar detalhes maiores ainda daquilo que estava aqui nas igrejas, nos selos. E aí nós vamos vendo. Ele vai se aprofundando passo a passo. Por que eu vejo isso necessário? Porque se João descrevesse tudo de uma vez só, irmãos, nós íamos enlouquecer. Olha, ele descrevendo passo a passo, vindo assim, olha, primeiro isso, fechou uma questão. Vai de novo, olha, eu estou detalhando mais. Agora eu vou mais fundo. A gente fica perdidinho. Imagina, então, se ele solta tudo de uma vez assim, põe! A gente ia falar, meu pai, o que é isso? Então, irmãos, isso é sabedoria de Deus, é o Espírito Santo de Deus que levou a isso. E aí, irmãos, nós vamos começar, então, as trombetas. As trombetas. Então, quando nós falarmos das trombetas, nós vamos falar assim, peraí, mas ele está falando da trombeta ou está falando do primeiro selo? Ou está falando dessa passagem, disso? Aí você vai ver que a trombeta faz referência àquilo tudo mais, mas traz coisas que nós não tínhamos visto ainda. Ele vai trazendo particularidades, singularidades, coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Ele vai revelando passo a passo, didaticamente, pedagogicamente. Né? É como a gente aprende na escola. A gente aprende português na escola, não aprende? Aprende. Na primeira série, a gente aprende o alfabeto. Vamos botar assim, né? A gente aprende, vou falar a primeira série, ó, nem existe mais isso. Eu sou das antigas. Então, a gente aprende a ler e escrever. Só que aí depois o quê? Você chega na faculdade, você continua aprendendo a ler e escrever. Não é verdade? Você continua aprendendo a ler e escrever. Por exemplo, o Marciano, para quem não sabe, o nosso Marciano é professor de dança na faculdade aqui em Minnesota. É um dos nossos artistas. A gente tem uma maior, né? A gente enche o peito para falar do nosso Marciano. Vocês vão ver os shows que ele faz, amados, ele é fantástico. É uma coisa assim esplendorosa. Né? Eu fico só babando nas fotografias, nas propagandas que a gente vê. É algo maravilhoso. Aí eu pergunto, Marciano, quando você começou a dançar, você aprendeu a dançar. Agora eu pergunto, você está aprendendo até hoje, não está? Você está fazendo mestrado na sua área. Olha aí. A gente vai... É a mesma coisa espiritualmente. A gente aprende uma coisa e a gente vai o quê? Se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. É exatamente isso aí que a gente tem que ter em mente. E é isso que Apocalipse vai tratar conosco. E sobre as trombetas, nós começamos a tocar elas na quinta-feira.